Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Eu sou o professor Sérgio Araújo, fundador aqui do canal Posologia. Estamos diante de uma série chamada Aliviando a Dispepsia. Já vimos o primeiro episódio, entendendo a úlcera péptica. Vamos entrar hoje no nosso segundo episódio, Aliviando a úlcera péptica. Se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá e assiste. É muito importante para entender o tratamento. Hoje nós falaremos sobre o tratamento da úlcera péptica. Então, entender a doença, entender os sintomas, entender os mecanismos fisiopatológicos, entender os alvos terapêuticos é fundamental para você voltar aqui e entender perfeitamente como o tratamento é feito. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Nós podemos já ver aqui na tela que a série Aliviando a Dispepsia é uma série que é constituída em 4 episódios. Hoje nós iniciaremos o episódio de número 2 com a primeira parte, Aliviando a úlcera péptica. Então, se você não vem acompanhando as séries, nós já temos algumas séries que já foram disponibilizadas para todos assistirem. Já foi gravada a série Aliviando a Dor, Aliviando a Inflamação e Aliviando a Infecção. E agora estamos na série Aliviando a Dispepsia, com 4 episódios. Hoje é o episódio número 2, a primeira parte do episódio número 2. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pelo UFRN, também tenho pós-graduação com mestrado e com doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica, e aqui na tela nós temos informações importantes, informações de contatos, informações onde vocês podem tirar suas dúvidas, podem mandar suas sugestões, podem mandar suas críticas nas redes sociais e também no meu e-mail. E temos uma outra informação importante que se refere ao QR Code que está apontando aqui, que vocês podem apontar o celular de vocês, que está na tela. Esse QR Code vai levar vocês para uma área chamada Área de Membros do canal Posologia. Lá vocês vão ter acesso a materiais exclusivos e lá vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde todos os membros conseguem tirar dúvidas, onde todos os membros conseguem conversar e tirar dúvidas diretamente comigo. Então, se você quiser dar um passo adiante, aponta o seu celular para o QR Code e vá para a área de membros e se torne um membro do canal Posologia. Mas o que é que nós veremos na aula de hoje? Qual é o conteúdo da nossa aula? A nossa aula vai ser dividida em 4 partes. Na primeira parte, iremos falar sobre antibiótico terapia preferencial para o tratamento do Helicobacter pylori. Se você não tem ideia do que eu estou falando, no primeiro episódio eu falei sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica. Eu foquei em anti-inflamatórios não esteroidais e na presença do Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria que consegue sobreviver na acidez do estômago e consegue induzir, através de mecanismos de aumento da secreção ácida e diminuição da produção de muco, consegue produzir gastrite e consegue produzir também úlcera péptica. Como é uma bactéria, o tratamento é feito com antibióticos. Mas nós temos vários esquemas de antibióticos. Qual é o antibiótico preferencial? Vai depender de alguns critérios. Eu vou discutir nessa aula quais os critérios para a escolha de cada um dos esquemas antibióticos para tratar a infecção pelo Helicobacter pylori. Na segunda parte da nossa aula de hoje, irei falar sobre os fatores que contribuem para a falha da erradicação do Helicobacter pylori. Se nós temos vários esquemas, é porque alguns deles podem falhar. Nós precisamos entender o que é que pode estar contribuindo para essa falha.
Porque se nós investigarmos, se nós descobrirmos o que é que está causando a falha do tratamento com antibiótico, nós não iremos apenas trocar o esquema terapêutico, nós iremos combater a falha também. Então, na segunda parte, iremos falar sobre esses fatores que podem contribuir com a falha do esquema terapêutico para a erradicação do H. pylori. Na terceira parte, iremos falar sobre medicamentos que aumentam o risco de úlcera péptica. Helicobacter pylori e AINE, que já é um medicamento que já posso adiantar que aumenta as chances do paciente ter úlcera péptica, já são claros. Mas nós iremos falar de outros medicamentos que o paciente pode estar usando e que pode aumentar o risco de úlcera péptica. Não apenas irei citar, mas irei falar do mecanismo envolvido na úlcera péptica causada por esse medicamento e qual é o potencial, qual a chance que o paciente tem de ter úlcera péptica usando esses medicamentos. E na quarta parte, irei falar sobre a prevenção. Prevenção de quê? Prevenção da recidiva de úlcera péptica, se é melhor prevenir utilizando o inibidor da bomba de prótons ou se é melhor prevenir utilizando o antagonista de receptores da histamina. Muitas vezes o tratamento para úlcera péptica é um inibidor de bomba de prótons, mas às vezes a opção é utilizar um antagonista de receptor da histamina. Será que ambos têm o mesmo potencial? Ou será que no caso de uma recidiva, um se sobressai sobre o outro? Iremos discutir isso na aula de hoje também. E já vamos começar com o caso clínico 1. Esse caso clínico, ele foi abordado no primeiro episódio, mas estou trazendo aqui para o episódio 2 porque ele se refere ao tratamento também. Então, no caso clínico 1, tem o seguinte: RL, ele foi submetido a uma endoscopia digestiva alta. E nós vimos no episódio número 1 que o papel da endoscopia digestiva alta é avaliar duas coisas. Primeiro, se há lesão na mucosa gástrica, se há uma gastrite, se há um processo inflamatório, se há uma lesão, uma úlcera, que possa ter um risco suficiente para uma hemorragia digestiva. Esse é um dos papéis da endoscopia digestiva alta. Mas um outro papel é identificar se essa úlcera ela é causada pelo Helicobacter pylori. Se essa úlcera tem como causa, tem como origem a presença e a proliferação desse micro-organismo. E é extremamente importante que nós saibamos se essa úlcera é causada pelo micro-organismo, porque o tratamento específico para ele vai ser o antibiótico. Então, o paciente ele foi submetido a uma endoscopia digestiva alta que revelou uma úlcera de 0,5 centímetro no bulbo duodenal. Então, é uma úlcera no duodeno. E nós já começamos a fazer o raciocínio clínico baseado no episódio número 1. Eu mostrei uma tabela comparativa entre os diversos tipos de úlcera, as origens e as características, e nós vimos que a úlcera duodenal ela é típica, ela é muito mais condizente com o desenvolvimento da úlcera por causa do Helicobacter pylori. Existe úlcera duodenal que não tem como origem o Helicobacter pylori? Claro que existe. Mas a prevalência da úlcera duodenal é muito maior quando existe a presença do Helicobacter pylori. E nós vimos, pela história natural da doença, que isso acontece por causa da acidez. O Helicobacter pylori, ele causa uma acidez maior e essa acidez maior ela é responsável pela úlcera no duodeno, que tem menos proteção e que é menos resistente a essa acidez. Então, nós já começamos, a partir desse iniciozinho do caso clínico, a raciocinar clinicamente para que a gente possa observar quais as chances maiores dos desfechos que a gente está pensando. Bem, a base da úlcera estava limpa,
sem evidências de sangramento ativo. Então essa informação é importante, porque nós observamos que existe uma úlcera, mas essa úlcera não é perfurada. Nós vimos no primeiro episódio dessa série, da série Aliviando a Dispepsia, que a úlcera, que a mucosa digestiva, ela é composta de uma parte mucosa, mas abaixo, na submucosa, nós temos vasos sanguíneos. Se existe uma erosão completa da mucosa até chegar à submucosa, existe também a chance da lesão invadir o vaso sanguíneo. Se a lesão invade o vaso sanguíneo, nós temos sangramento. Então, nós podemos observar a profundidade dessa úlcera. Essa úlcera ela não é profunda o suficiente para gerar um sangramento, pelo menos não um sangramento observável. Bem, a gastrite antral foi biopsiada. E qual a importância dessa informação? Nós vimos também no episódio número 1, vejam quão importante. Aqui, nesse primeiro caso clínico, já tiramos várias informações que foram ditas no episódio 1. Então, se você não assistiu, dá um pause nesse vídeo, volta lá, assiste as duas partes do episódio 1, que ela vai ser extremamente importante para você entender esse episódio também. Então, a gastrite antral foi biopsiada. E nós vimos no episódio número 1 que o Helicobacter pylori ele se desenvolve mais facilmente na região do antro. E na região do antro ele aumenta a acidez. E essa acidez ela extravasa para o duodeno, causando a úlcera duodenal. Então a gastrite antral está compatível com o aparecimento, com o desenvolvimento de Helicobacter pylori. E como nós podemos observar pelo caso clínico 1, o resultado dessa biópsia foi positividade para Helicobacter pylori. Então nós temos úlcera duodenal, nós temos gastrite antral, todas elas compatíveis com a presença do Helicobacter pylori. O que é mais compatível com a presença de Helicobacter pylori? Sangramento, uma úlcera perfurada. Por isso, o cuidado que nós precisamos ter. Essa infecção, ela precisa ser tratada com urgência, para que a úlcera que o paciente tem não sangre, para que o paciente não tenha uma complicação dessa úlcera. Bem, diante desse caso clínico, vamos fazer a seguinte pergunta. Essa pergunta foi feita no final do episódio 1. Nós estamos refazendo aqui para continuarmos a entender sobre o assunto. Quais fatores devem ser levados em consideração para selecionar o regime de primeira linha para a erradicação do H. pylori? Como eu já havia falado, o H. pylori é uma bactéria. Toda bactéria, o tratamento é com antibióticos. Mas o que é que a gente deve levar em consideração para dizer, olha, para esse paciente o tratamento de primeira linha ele vai ser adequado? Não, para esse paciente o tratamento de primeira linha não vai ser adequado, mas precisamos de alternativas terapêuticas. Então, quais são os fatores que a gente precisa levar em consideração? E se o paciente do caso clínico não puder usar o tratamento de primeira escolha, quais outras opções terapêuticas podem ser usadas? E no caso de RL especificamente, qual poderia ser o melhor esquema terapêutico dos disponíveis? Tudo isso nós vamos responder nesse episódio e eu já pergunto para você. Só por esse iniciozinho, só li só o primeiro caso clínico, já mostrei para você o tanto de informação que a gente viu no episódio de número 1. E o tanto de informação que a gente vai ver nessa aula também, no episódio número 2. Só por esse iniciozinho, você já consegue imaginar a quantidade de informação que você vai obter só com essa aula? Se você consegue ter clareza sobre isso, então já se inscreve no canal, porque esse é o episódio 2.
você vai ter acesso ao episódio 1, vai ter acesso ao episódio 3 e vai ter acesso ao episódio 4. Se você não quer perder nenhum deles, se você quer estar sempre atualizado com o mundo da farmacologia, esse é o lugar certo. Você deveria se inscrever no canal. E tem mais, além de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas em que você acha que o conteúdo vai ser relevante, aquelas pessoas em que você quer contribuir também. Se você é grato a alguém que já lhe ajudou em algum momento, que também é seu parceiro, aproveite e compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também possa se beneficiar. Então vamos responder essas perguntas. Vamos começar com o tratamento para o H. pylori. Como é feito o tratamento para o H. pylori? Nós podemos observar por essa tabela aqui que todo o tratamento é feito com antibióticos, mas não apenas com antibióticos. Nós temos também inibidores da bomba de prótons. Iremos falar sobre ele aqui nessa aula, nessa primeira parte, mas na segunda parte iremos falar outras informações, iremos trazer outras informações extremamente relevantes também. Então essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar. Existem antibióticos, claro, é uma bactéria, mas existem inibidores da bomba de prótons. Qual a segunda conclusão que nós podemos tirar? É que existem diversos esquemas terapêuticos diferentes. E nós vamos entender por que existe cada um desses esquemas terapêuticos. E a terceira informação que a gente pode tirar dessa tabela, na verdade são 4. A terceira informação é que o tratamento ele vai até 14 dias ininterruptos. Em alguns casos, esse tratamento ele é um pouco menor, ele é abreviado, mas o tratamento pode ir até 14 dias. E a quarta informação, que eu me lembrei depois, é o regime terapêutico, que ele pode ser em 2 tomadas diárias, ou ele pode ser em 4 tomadas diárias, a depender do esquema terapêutico adotado. E eu estou chamando atenção para isso, porque, a depender do esquema terapêutico, a falha decorrente da não adesão ao tratamento pode ser crucial. Então, a depender do esquema terapêutico escolhido, se o paciente tiver dificuldades de adesão, o foco tem que ser em alterar o esquema terapêutico, claro, se isso for possível. Então, vamos entender. Terapia tríplice. Terapia tríplice é o esquema padrão. Terapia tríplice é o esquema de primeira escolha. O que é que tem na terapia tríplice? Nós temos o IBP, o inibidor da bomba de prótons, que nós vamos detalhar quais são, por que são, quais são os melhores. Isso a gente vai falar mais à frente. Mas, por enquanto, nós temos inibidor da bomba de prótons como uma classe genérica. Inibidor da bomba de prótons para tratamento da infecção do Helicobacter pylori, a dose é a dose máxima recomendada para aquela molécula especificamente. É o que a gente chama de dose plena. Nós vamos observar, nós vamos ver mais à frente nessa aula, que para cada molécula nós temos uma dose máxima. Essa dose máxima é decorrente da capacidade que essa molécula tem em inibir a bomba de prótons. Alguns são mais potentes, outros são menos potentes, mas todos inibem a bomba de prótons. Então a dose máxima vai depender disso. Qual vai ser a frequência? 2 vezes ao dia. Além do inibidor da bomba de prótons, o que mais tem na terapia tríplice? Claritromicina e amoxicilina. Claritromicina, 500 mg em cada dose, também tomado 2 vezes ao dia, e amoxicilina, 1 grama, também tomado 2 vezes ao dia. Esse esquema tríplice, porque tem 3 medicamentos, inibidor da bomba de prótons, claritromicina e amoxicilina, é tomado de forma ininterrupta por 14 dias. Do dia 1
ao dia 14, os 3 medicamentos são tomados 2 vezes ao dia sem parar. E a gente vai ver que parar vai ser um motivo para falha terapêutica. Já posso adiantar isso. Temos também uma terapia tríplice alternativa, que vai manter o IBP, que vai manter a amoxicilina, inclusive na mesma dose, na mesma frequência, que vai substituir a claritromicina pelo metronidazol. Nós vamos voltar a esses esquemas para falarmos por que terapia tríplice alternativa trocou claritromicina por metronidazol. A gente vai conversar sobre isso também. E vejam que a terapia tríplice alternativa, além de trocar por metronidazol, também tem uma outra alteração. O tempo de tratamento. Não são mais 14 dias, são 10 dias de tratamento. 10 dias de tratamento. Terapia quádrupla com bismuto. Mantém inibidor da bomba de prótons, claro, com bismuto. Então a gente espera que tenha bismuto aqui no esquema terapêutico. Mas nós temos a manutenção do metronidazol, do esquema tríplice alternativo, mas a inclusão de um quarto antibiótico, que é a tetraciclina. Então nós temos aqui 2 antibióticos, tetraciclina e metronidazol, o inibidor da bomba de prótons e a inclusão do bismuto, por isso essa terapia é chamada de terapia quádrupla. Inibidor da bomba de prótons, a dose ela é plena, a dose máxima, assim como bismuto também, tetraciclina 500 mg em cada dose e metronidazol 250 mg em cada dose. O tratamento é feito numa frequência de 4 vezes ao dia. E nós vamos ver que administrar 4 vezes ao dia um tratamento para um paciente pode trazer uma certa dificuldade na adesão ao tratamento e essa também pode ser uma falha terapêutica. Esse tratamento quádruplo ele é feito por 14 dias, assim como a terapia tríplice padrão. E o quarto esquema terapêutico é a terapia sequencial. Como o próprio nome está dizendo, os antibióticos não são administrados todos ao mesmo tempo. É uma terapia quádrupla também. Nós temos o inibidor da bomba de prótons, nós temos a volta da amoxicilina, nós temos a volta da claritromicina e nós temos a manutenção ou a inclusão do metronidazol. Então, é o inibidor da bomba de prótons e mais 3 antibióticos, amoxicilina, claritromicina e metronidazol, inibidor da bomba de prótons, dose máxima, claritromicina 1 grama em cada dose, claritromicina e metronidazol 500 mg em cada dose. A frequência desse tratamento, desse esquema é 2 vezes ao dia. E por que se chama sequencial? O tratamento aqui é feito em 10 dias. Durante os 10 dias, o inibidor da bomba de prótons ele é mantido, mas ele é sequencial em relação aos antibióticos. Nos primeiros 5 dias, o tratamento ele é feito com a amoxicilina, que é um antibiótico de amplo espectro. A ideia é que o tratamento consiga reduzir muito rapidamente a proliferação do Helicobacter pylori. Do 11º dia, ou melhor, do 6º dia até o 10º dia, o tratamento é feito concomitantemente com claritromicina e com metronidazol. E no caso do nosso paciente, no caso clínico, RL, o esquema de terapia tripla padrão é aceitável para o paciente RL. E é aceitável por quê? Por 2 razões. Primeiro, ele nunca tratou com claritromicina anteriormente, e a gente vai ver que não ter sido tratado com claritromicina para nenhum tipo de infecção vai ser fundamental para a gente adotar o esquema tríplice padrão, primeira escolha, e a gente vai entender por quê. E ele também não tem alergia conhecida às penicilinas, porque a amoxicilina é uma penicilina. Então vejam que são 2 critérios que inclusive a gente já pode adiantar que são critérios importantes para decidir se vai ser terapia tríplice, alternativa, quádrupla ou sequencial.
ele nunca ter usado claritromicina e também não ter alergia à penicilina é fundamental para que o esquema tríplice padrão seja adotado. A primeira escolha vai ser sempre terapia tríplice padrão. Todos os demais são terapias de segunda linha, terapias alternativas. Bem, agora que sabemos quais são as terapias disponíveis, agora que sabemos qual é a terapia que deve ser adotada pelo paciente RL, o que mais nós precisamos saber? Bem, foi prescrito para o paciente RL um tratamento com IBP por 14 dias, no esquema de erradicação triplo, contendo amoxicilina e contendo também a claritromicina, como nós vimos, é o tratamento de primeira escolha. E esse tratamento de primeira escolha, ele foi adotado porque o paciente nunca usou claritromicina e o paciente também não é alérgico à penicilina. Mas nós temos uma pergunta: que instruções seria necessária para o paciente RL em relação aos seus medicamentos? Que orientações? O que é que o paciente precisa saber quando for utilizar? Ou será que nada ele precisa saber, ele precisa só administrar? Vamos entender um pouquinho quais são as orientações para o esquema terapêutico contra o H. pylori. Primeira instrução se refere ao IBP. RL deve ser informado que o IBP deve ser tomado 2 vezes ao dia. Isso ele já sabe porque está prescrito. Todo o tratamento tríplice ele é feito 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite antes de dormir. Mas ele deve ser informado que ele vai administrar de 30 a 60 minutos o tratamento antes do café da manhã e 30 a 60 minutos antes do jantar. Claro, juntamente com a amoxicilina e juntamente com a claritromicina. E a gente vai entender que essa limitação, ela ocorre por causa do inibidor da bomba de prótons. Há necessidade para administrar o inibidor da bomba de prótons que o paciente esteja em jejum. O jejum vai facilitar a ação do inibidor da bomba de prótons. E o alimento vai prejudicar a sua ação. A gente vai entender os motivos por que isso acontece. Qual a orientação de número 2? Se refere aos efeitos adversos. RL deve ser informado sobre os efeitos mais comuns. Quais são eles? Náuseas, dor abdominal e também diarreia. Todas essas reações adversas se referem ao uso de antibióticos. Os antibióticos não agem apenas no Helicobacter pylori. Os antibióticos vão agir também na flora intestinal residente. Por essa razão, ela vai alterar a constituição dessa flora. O paciente que utiliza uma composição com antibióticos, ele tem o que se chama de disbiose. Alteração da flora. E a alteração da flora causa náuseas, dor abdominal e diarreia. Tem que informar para o paciente que ele vai ter, ele pode ter, não é obrigatório ter, mas ele pode ter diarreia. Essa diarreia é causada pelo uso do antibiótico, mas ele precisa continuar usando mesmo assim. Claro, se a diarreia for grave, ela precisa ter um cuidado com relação a essa diarreia, mas ele precisa tratar. Além disso, pode haver também candidíase oral e vaginal, se for uma mulher. Claritromicina e metronidazol podem causar também distúrbios no paladar. Se o paciente não utilizar o esquema de primeira linha, utilizar o esquema com metronidazol ou até com claritromicina, que é de primeira linha, ele pode ter alteração do paladar durante o uso dos antibióticos. Mas após a interrupção, depois que o tratamento acabar, o paladar do paciente volta ao normal. E a terceira orientação se refere às interações. Orientar sobre os riscos de interações medicamentosas, porque tanto a claritromicina como o inibidor da bomba de prótons são ambos inibidores da CYP3A4. E nós precisamos entender que se o paciente estiver fazendo uso de outros medicamentos, inibir a CYP3A4 pode
aumentar os níveis terapêuticos de outros medicamentos que são metabolizados pela CYP3A4. Claro, o paciente não vai saber o que é CYP3A4, o paciente não vai saber o que é interação, nem vai saber quais são os medicamentos que podem interagir. É papel nosso, como profissional da saúde, fazer essa distinção. Mas é importante que eu diga para você que ele pode ter interação e que sempre investigue se tem interação, se o paciente estiver utilizando claritromicina, se o paciente estiver utilizando inibidor da bomba de prótons. Existe potencial risco de interação medicamentosa. O que mais precisamos entender? Vamos fazer outras perguntas. O tratamento pode falhar. E tratamento com antibiótico falhando é grave. Quais fatores podem contribuir para a falha no tratamento? Falhou o tratamento. Por que falhou o tratamento? Quais foram os motivos? E como eles podem alterar a resposta de RL ao tratamento? Iremos responder essa pergunta também. Um dos motivos da falha pode ser exatamente a resistência aos antibióticos. Lembram que eu falei para vocês? Será que o paciente, o RL, ele já foi exposto à claritromicina? Fator 1 vai ser exatamente o fator de exposição. Exposição prévia ao antibiótico. Principalmente a claritromicina, porque a resistência à claritromicina está aumentando e é considerada a razão mais importante, olha só, mais importante para a diminuição da eficácia da erradicação do Helicobacter pylori. Definir se o paciente já usou ou não a claritromicina pode ser a diferença entre o paciente ter um tratamento eficaz ou um tratamento em resistência. Então, um dos motivos pode ser a resistência à claritromicina, principalmente para pacientes que já usaram previamente a claritromicina. Então, esse é o fator 1 relacionado à resistência. O fator 2 está relacionado com a adesão. A gente vai falar mais detalhadamente sobre a adesão. Mas sobre a adesão, o paciente que tem dificuldade em fazer o tratamento de forma correta, ele pode claramente estar induzindo a resistência aos antibióticos. RL, ele precisa usar os antibióticos pelo tempo mínimo. Se é 14 dias, é 14 dias. Se são 10 dias, são 10 dias. Ele não pode, porque melhorou, interromper o tratamento. Usar pelo tratamento mínimo e na frequência pré-estabelecida. Se o esquema é 2 vezes ao dia, são 2 vezes ao dia. Mas se o esquema for 4, tem que usar 4. Porque pode haver indução da resistência aos antibióticos. Fator 3, uso de antibióticos. Uso indiscriminado de outros antibióticos. O paciente usou claritromicina diversas vezes para outras questões, para infecção de garganta, para sinusite. Esse uso indiscriminado, muitas vezes desnecessário, porque pode ser utilizado para infecções virais, pode estar induzindo a resistência bacteriana também. Então, o paciente que vai usar com muita frequência para situações que nem sempre são as melhores para aquele antibiótico, pode ter comprometido o uso do antibiótico para tratar o Helicobacter pylori, infecção do Helicobacter pylori. Além da resistência aos antibióticos, outra razão pode ser dificuldade de adesão ao tratamento. E aí nós temos o fator 1, que é o número elevado de medicamentos. O paciente vai utilizar no mínimo 3. O tratamento, o esquema mínimo, o esquema mais simples, ele tem 3 medicamentos. Então, esse número elevado, que pode chegar até 4 medicamentos, pode atrapalhar muito a adesão ao tratamento. É importante que a gente tenha essa noção, que a gente oriente o paciente, porque essa pode ser uma falha importante para o tratamento, para a erradicação do H. pylori. Aumento na frequência de administração. Se 2 vezes for muito, imagine 4. 4 vezes ao dia pode ser extremamente prejudicial.
E aí nós precisamos avaliar se o paciente ele consegue um benefício igual com o tratamento, com os esquemas que são administrados 2 vezes ao dia, melhor, mais difícil dele falhar na adesão. Mais difícil que esse tratamento falhe na erradicação. A gente tem que tentar simplificar ao máximo o tratamento para que o paciente não falhe na hora de usar os medicamentos. Fator 3, aumento na duração do tratamento. Nós vimos que o tratamento pode ser de 10 a 14 dias. Se for possível utilizar um tratamento mais simples, menor, por 10 dias, isso também vai facilitar a adesão ao tratamento. Fator 4, efeitos adversos intoleráveis. Nós vimos que alguns efeitos como náuseas, como dor abdominal, como diarreia, podem ser intoleráveis pelo paciente. O paciente pode não aceitar. Então, quanto menor a quantidade de efeitos, ou pelo menos se for orientado que o paciente pode ter esses efeitos e o que ele deve fazer se tiver alguma reação adversa, vai ser primordial até para o paciente se sentir seguro. O que é que eu vou fazer se eu tiver uma diarreia muito grave, muito intensa? Essa orientação precisa ser passada para o paciente. E o fator 5 é o regime com medicamentos caros. Claro, se o paciente foi bem diagnosticado, se o esquema terapêutico foi bem definido, mas se o paciente não consegue comprar os medicamentos, nada vai adiantar. Claro, tem alguns desses fatores que a gente não vai poder decidir, porque a condição clínica do paciente precisa que ele faça o tratamento naquelas condições de tempo, de frequência, mas se houver capacidade ou possibilidade de decisão, inclusive com relação ao preço, a gente deve sempre facilitar ao máximo que o paciente faça o tratamento correto da forma mais adequada. A pergunta agora é o seguinte: o que acontece se o esquema padrão falhar para a erradicação do H. pylori? A gente acabou de ver que ele pode falhar por diversos motivos, ou por resistência bacteriana, ou porque o paciente teve alguma dificuldade na adesão. Se ele falhar, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que se o esquema terapêutico falhar, a gente precisa ter estratégias. Primeiro, regimes de segunda linha vão ser usados caso o esquema terapêutico falhe. Isso é óbvio. Mas esses esquemas de segunda linha, eles devem ter alguns critérios, ou melhor, eles devem ter algumas características. Evitar o uso de antibióticos que foram usados durante a terapia inicial. Se a primeira terapia falhou, vamos evitar ao máximo os mesmos antibióticos, porque não se tem certeza de como aquela falha aconteceu. Usar antibióticos com menos problemas de resistência. Se nós sabemos que o esquema inicial falhou, nós temos noção de quais daqueles antibióticos estão mais envolvidos com a resistência bacteriana, devemos evitar esses antibióticos. Usar antibióticos com efeito tópico, como por exemplo o bismuto. A gente viu que tem um esquema com bismuto. Esquema com bismuto, o antibiótico ele age topicamente no micro-organismo que está instalado na mucosa gástrica. Essa pode ser uma alternativa interessante também. E usar os antibióticos por uma duração de tratamento de 10 a 14 dias. Se falhou, preferencialmente os esquemas de 14 dias. Para que o paciente possa ser exposto ao máximo de tempo possível. É claro que quanto mais tempo exposto ao antibiótico, maiores as chances de reações adversas. Mas falhou. A nossa prioridade agora é resolver a infecção, que me parece ser mais complicada do que era antes. Então, para a gente poder entender como deve ser esse retratamento, vamos construir um fluxograma, lembrando que todos os tratamentos vão ter uma duração de 10 a 14 dias. O paciente vai fazer o tratamento com o esquema terapêutico padrão, que é IBP, claritromicina e amoxicilina.
Esse foi o esquema terapêutico padrão, por exemplo, para ser utilizado com o nosso paciente RL. Falhou. Imaginemos que o tratamento falhou. Aí nós temos outras possibilidades, como por exemplo o tratamento com inibidor da bomba de prótons, metronidazol e amoxicilina. É tríplice também. Por que esse foi o primeiro? Porque é mais simples. Lembram que eu falei para vocês? Quanto mais simples, maiores as chances de sucesso. IBP, metronidazol e amoxicilina. Por que esse esquema foi alterado? Quando é que esse esquema vai ser alterado? Vai ser alterado em locais onde a resistência à claritromicina ela é elevada. Ou se o paciente tiver utilizado claritromicina, vamos alterar, vamos substituir por um esquema mais simples e que ao mesmo tempo não tenha claritromicina. Porque essa pode ser a razão da falha. Então, o esquema com IBP, metronidazol e amoxicilina é feito quando o paciente está em uma área com elevada resistência à claritromicina ou ele já usou claritromicina alguma vez e falhou o tratamento, pode ser por causa do uso desse antibiótico. Segunda opção é uma terapia quádrupla. Mantém claro o IBP e aí nós temos a substituição tanto da claritromicina como da amoxicilina. Inclusão de tetraciclina, de metronidazol e do antibiótico bismuto, que vai agir localmente, vai agir topicamente. Quando é indicada essa terapia quádrupla sem amoxicilina e sem claritromicina? Quando estiver em uma área de elevada resistência à claritromicina e também o paciente tiver alergia às penicilinas. Por isso que eu precisei substituir claritromicina e precisei substituir amoxicilina. Resistência à claritromicina e alergia às penicilinas. Entra essa terapia quádrupla. Próximo esquema vai ser também quádruplo. IBP, voltou a claritromicina, voltou a amoxicilina e nós temos aqui a inclusão do metronidazol. Claritromicina e amoxicilina estão aí, então claramente não existe problemas de resistência à claritromicina, não existe problemas de alergia à amoxicilina ou às penicilinas. Essa terapia quádrupla ela é utilizada como alternativa à terapia anterior, se por acaso o bismuto não estiver disponível. Se bismuto estiver disponível, utilizaremos a terapia quádrupla que nós vimos anteriormente, com bismuto, tetraciclina e metronidazol. Se o bismuto não estiver disponível, uma alternativa, claro que se o paciente tiver alergia à amoxicilina, essa não vai ser a alternativa, porque nós temos a amoxicilina aqui. Se estivermos diante de algum risco de resistência à claritromicina, claro que essa terapia quádrupla já não vai ser mais uma alternativa. Mas se isso não acontecer e não tivermos acesso ao bismuto, essa terapia quádrupla ela é uma alternativa à terapia anterior. E nós temos também uma outra terapia, uma alternativa, que é inibidor da bomba de prótons, a amoxicilina, manutenção da amoxicilina. E agora nós temos a entrada do levofloxacino, do antibiótico levofloxacino. Esse esquema é utilizado para erradicação prévia e também como terceira abordagem a terapia sem bismuto. Então, nós temos a primeira opção, é terapia tripla com IBP, claritromicina e amoxicilina. Nós temos como segunda opção a terapia tripla também, mas sem a claritromicina, caso estejamos diante de uma ameaça de resistência à claritromicina. Nós temos o esquema 2 também, uma alternativa, uma opção 2, a terapia quádrupla com IBP, bismuto, tetraciclina e metronidazol. Caso haja resistência à claritromicina e também alergia às penicilinas, também nós temos uma opção 2 quádrupla. Essa opção 2 quádrupla, ela é uma alternativa à opção 2 quádrupla, incluindo aqui a claritromicina e a amoxicilina em substituição se houver falta de bismuto. E finalmente nós temos uma terceira opção, e essa terceira opção vai ser usada apenas
caso as segundas opções ou não estejam disponíveis ou elas falharem também com IBP, claritromicina e levofloxacina. Vamos entrar agora no caso clínico de número 2. Caso clínico de número 2 diz o seguinte: AD é uma professora de 70 anos, ela se aposentou há aproximadamente 5 anos. Alguns dias atrás, ela notou que suas fezes estavam enegrecidas. Quando as fezes estão enegrecidas, a gente começa a suspeitar de sangramento. Sangue nas fezes. Alguns dias depois, a AD precisou ser hospitalizada por um sangramento gastrointestinal superior, provavelmente secundário ao uso de um anti-inflamatório não esteroidal, que a gente viu que é um fator de risco para a úlcera péptica. Ela reclama uma semana de cansaço e de ocasionalmente se sentir tonta. Isso muito provavelmente pode ser em função da anemia. A AD apresenta uma história de 5 anos de osteoartrite, por isso ela utiliza o AINE, para o qual ela toma o seguinte AINE: naproxeno, utiliza 250 mg pela manhã e utiliza 500 mg à noite. Continuando com a leitura do nosso caso clínico, questionada, ela nega o uso de corticoides, ela nega também bifosfonatos, anticoagulantes, clopidogrel ou inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o ISRS. A gente vai entender por que foi feito esse questionamento, por que esses medicamentos são importantes saber para um paciente que tem úlcera péptica. Outros medicamentos usados pelo paciente incluem hidroclorotiazida 25 mg ao dia, lisinopril 20 mg ao dia, ambos são utilizados para hipertensão, e ela também utiliza aspirina, muito provavelmente em função da concentração 81 mg ao dia. Essa aspirina é um antiagregante plaquetário, mas nós vimos no episódio passado que a aspirina é um medicamento que tem grande risco de produzir úlcera péptica, mas a aspirina, nesse caso aqui, está sendo administrada em revestimento entérico, ou seja, tem uma certa proteção para a sua ação direta no trato gastrointestinal. A AD, ela não fuma, ela também não ingere bebidas com cafeína, que nós vimos que são 2 fatores de risco. Mas ela toma ocasionalmente uma taça de vinho, que também é um fator de risco. Mas será que isso é importante? Ela nega dor epigástrica, ela nega também náuseas, vômitos, anorexia e perda de peso, que são sintomas de alarme. Então, a paciente não tem os sintomas de alarme. Nós já podemos não nos preocupar por essa razão, mas ela tem problemas gástricos, como nós vimos anteriormente. O que nós precisamos saber, então, dessa paciente? Bem, essa paciente ela precisa inicialmente ter os seus resultados laboratoriais. E os resultados delas foram os seguintes: hemoglobina 11 gramas por decilitro, hematócrito de 35, então ela está ali naquele limiar inicial da anemia, ureia 40 mg por decilitro e creatinina 1,5 mg por decilitro, que são valores elevados, significando que essa paciente tem algum grau de lesão renal que pode ser provocada pelo anti-inflamatório. Se você não compreendeu ou não compreende esse mecanismo, eu tenho uma série chamada Aliviando a Inflamação, onde eu falo especificamente e em detalhes o mecanismo pelo qual os anti-inflamatórios podem causar lesão renal. Vá lá e assista, tá aqui no canal Posologia. A pergunta que eu faço aqui é: por que a AD foi questionada sobre o uso de alguns dos medicamentos? Eu trouxe uma tabela aqui que a gente vai precisar analisar essa tabela. Medicamentos que aumentam o risco de úlcera péptica. Nós temos, claro, os AINES, nós já discutimos bastante lá no episódio 1. O que é que eles fazem? Eles inibem a COX, diminuem a produção de prostaglandinas, que são gastroprotetoras,
aumentando assim a acidez do estômago e diminuindo a proteção gástrica. É isso que os AINES fazem. Qual é o potencial de risco para causar úlcera péptica? É um potencial alto. A paciente está usando um AINE. Ela tem um potencial alto de ter úlcera péptica induzida pelo anti-inflamatório não esteroidal. Corticosteroides, o que eles fazem? Inibem a produção de prostaglandinas também, diminuem a proteção da mucosa gástrica, mas o potencial é menor do que o AINE. É um potencial que não é desprezível, é um potencial moderado de causar úlcera péptica. Mas é menor, mas foi perguntado por quê. Se a paciente estivesse utilizando um AINE e um corticoide, principalmente que ela tem uma osteoartrite, ela poderia somar esses efeitos, um sinergismo que não é de fato algum desejado. Anticoagulantes. A ação anticoagulante pode levar ao sangramento do trato digestivo. Não é uma ação direta na mucosa que causa lesão, mas certamente se houver uma lesão, os riscos de sangramento para alguém que está fazendo uso de um anticoagulante aumentam. Por isso foi perguntado e o risco é moderado também. Paciente que utiliza inibidor seletivo da recaptação de serotonina, um antidepressivo, por exemplo, fluoxetina, por exemplo, a paroxetina. Paciente que utiliza inibidor seletivo aumenta a produção do ácido, inibe a produção de muco e diminui a proteção da mucosa gástrica, porque esses fármacos eles aumentam a serotonina entérica. E a serotonina entérica vai aumentar a produção do ácido, vai diminuir a produção de muco e vai desproteger e aumentar os riscos de lesão gastrointestinal. Mas apesar da serotonina estar envolvida com tudo isso, pacientes que utilizam inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm um risco considerado baixo de desenvolver úlcera péptica. E os bifosfonatos causam irritação direta. Os bifosfonatos são utilizados para pacientes que têm osteoporose. Pacientes que têm osteoporose precisam ter uma orientação específica para a administração do bifosfonato. Administrar com bastante água, ficar em pé por pelo menos 30 minutos. Tudo isso vai garantir que o medicamento não fique nas paredes do esôfago, por exemplo, ou que ele fique aderido à mucosa gástrica, porque ele causa irritação direta da mucosa gástrica e também da mucosa esofágica. Mas apesar disso, os riscos de úlcera péptica, eles são considerados baixos também. Então, a paciente está usando um AINE, o risco é elevado. Mas voltando para o nosso caso clínico, a D, ela foi internada para ser avaliada e para iniciar um tratamento para o problema gástrico que ela tem. Ela fez uma endoscopia digestiva e essa endoscopia revelou 2 úlceras hemorrágicas. Vejam que essa paciente, na primeira vez que ela foi, ela tinha uma úlcera, mas essa úlcera não era hemorrágica. A úlcera agora, ela está sangrando, ela está perfurada. E a região onde essa úlcera se encontra é a região do antro, o tamanho de 0,2 a 0,4 centímetros. Então é uma úlcera que pode causar uma certa perda de sangue. A gente pode notar que a paciente tem uma anemia. Essa anemia pode ser em virtude da presença dessas 2 úlceras. Foi feita uma biópsia antral, já que a paciente tem uma úlcera na região do antro. Claro, foi investigado se existia ou não a presença do H. pylori. O anti-inflamatório não esteroidal já se sabia que ela estava usando, mas será que existe um outro fator de risco que precisaria ser combatido? Foi feita a biópsia antral e o H. pylori ele foi negativo. Então, o paciente não tinha infecção pelo H. pylori. Então, aparentemente, o único fator de risco associado aqui era a presença, o uso do anti-inflamatório não esteroidal. Após a endoscopia, foi administrado oxicodona 5 mg via oral a cada 6 horas para ela controlar a dor artrítica.
Por quê? Porque precisou ser suspenso o uso do naproxeno. Se a paciente estava utilizando um anti-inflamatório para uma osteoartrite há muito tempo, por algum tempo, esse anti-inflamatório vai precisar ser suspenso. Ela está com uma úlcera causada pelo anti-inflamatório e essa úlcera está sangrando. Mas, ao mesmo tempo, a paciente não pode ficar com dor. Precisa utilizar um medicamento para controle da dor e, nesse caso, foi prescrito para ela um opioide, a oxicodona, para controle da dor. Continuando a ler o nosso caso clínico, o tratamento foi iniciado com infusão contínua de pantoprazol, inibidor da bomba de prótons, IV por 3 dias, que logo após foi substituído por pantoprazol oral, 40 mg 2 vezes ao dia. Então, por 3 dias, a paciente utilizou pantoprazol intravascular. Após os 3 dias, manteve a mesma molécula, o mesmo princípio ativo, pantoprazol, mas dessa vez por via oral, 40 mg 2 vezes ao dia. E esse pantoprazol passou a ser por via oral porque depois a paciente iria receber alta, iria manter o pantoprazol 40 mg ao dia. E retornou com o naproxeno no mesmo esquema terapêutico, 250 mg pela manhã e 500 mg à noite. Bem, também retornou hidroclorotiazida, lisinopril, incluiu carbonato de cálcio e polivitaminas, foram reinstituídos após a alta hospitalar. A pergunta é, a úlcera gástrica da paciente AD, será que ela vai sarar se ela continuar a tomar o naproxeno? A gente viu que é uma úlcera induzida por anti-inflamatório. Ela usou pantoprazol, não está mais sangrando, melhorou a sintomatologia, melhorou a clínica do paciente. Ela recebeu alta, mas recebeu com o naproxeno, que foi o causador da úlcera. Mesmo utilizando o pantoprazol, será que existe algum risco dela, uma recidiva da úlcera péptica, usando o anti-inflamatório? Então vamos analisar aqui esse gráfico. Qual era o anti-inflamatório que a paciente estava usando? Era o naproxeno. Naproxeno é considerado um anti-inflamatório não esteroidal, não seletivo. Então, por si só, isso já causa uma certa proteção, melhor do que se ela estivesse utilizando uns que são altamente seletivos para COX-1. Claro, o ideal seria utilizar o seletivo para COX-2, mas o naproxeno, ele é não seletivo. Então, ele inibe a COX-1 e inibe a COX-2 também. Então, ao inibir a COX-1, essa paciente pode ter uma diminuição das prostaglandinas que são gastroprotetoras. Então, idealmente, naproxeno deveria ser descontinuado ou substituído por um COX-2 seletivo, mas se for realmente necessário manter, será importante continuar o uso do IBP. Pacientes que têm doenças que precisam usar anti-inflamatório por um tempo muito longo, muitas vezes precisa utilizar o inibidor da bomba de prótons associado para proteger esse paciente do uso do anti-inflamatório na mucosa gástrica. É o caso da nossa paciente do caso clínico. Quais são os objetivos de usar o inibidor da bomba de prótons? Reduzir a secreção ácida, independentemente como essa secreção foi estimulada. Nós vimos no episódio 1 dessa série que a célula parietal ela tem diversos estímulos. A histamina, a acetilcolina e também a gastrina. Se nós inibirmos, por exemplo, o estímulo apenas da histamina, acetilcolina e gastrina vão continuar estimulando a produção do ácido. Mas quando nós inibimos a bomba de prótons, nós estaremos inibindo o fluxo normal do próton que é produzido e eliminado na mucosa gástrica. Nós estaremos inibindo diretamente a causa da acidez. Nós estaremos inibindo diretamente o produtor principal do H+, que está causando as lesões na mucosa gástrica.
Então, os objetivos de utilizar o IBP é para que, independentemente dos estímulos produzidos sobre essa célula parental, a acidez vai ser diminuída. Nós temos diversos inibidores da bomba de prótons. Um desses inibidores clássicos é o omeprazol. Mas todos os outros inibidores da bomba de prótons, eles agem de forma semelhante. A gente vai ver que eles variam com relação à potência, com relação à farmacocinética, com relação à capacidade de interação com outros fármacos, mas eles têm um mecanismo de ação muito parecido. O omeprazol, por exemplo, ele penetra na membrana, ele atravessa, melhor dizendo, a membrana plasmática da célula parental e lá ele vai ser convertido por causa da acidez do ambiente altamente ácido. O omeprazol é uma base fraca, ele interage com a acidez da célula parental e é transformado num intermediário chamado de sulfenamida. É esse composto que vai interagir com a região sulfeto da bomba de prótons. A sulfenamida interage com a bomba de prótons, fazendo com que seja formado um complexo enzima inibidor. Sulfenamida, integrado com a bomba de prótons, inibe a ação da bomba de prótons. Inibe a ação da bomba de prótons de forma permanente. Só que o omeprazol, assim como os outros inibidores da bomba de prótons, possuem algumas características. Primeira característica, são lipofílicos. São lipofílicos e essa característica facilita a travessia das membranas celulares. Por essa razão, o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, todos eles facilmente atravessam a membrana plasmática da célula parental para se ligar na bomba de prótons. Outra característica que facilita a chegada dos inibidores da bomba de prótons na célula parental é que são bases fracas. Se eles são bases fracas, eles se concentram em compartimentos ácidos. Quer um compartimento mais ácido que a célula parental? Quer um compartimento mais ácido que a glândula gástrica? É para lá que os inibidores da bomba de prótons vão, porque eles são bases fracas. E por serem bases fracas, eles vão interagir com a acidez da célula parental. Só que, ao mesmo tempo que são uma vantagem, eles são muito instáveis em meio ácido. Por exemplo, o omeprazol tem uma meia-vida em pH 1 de 2 minutos. Ele chega na bomba de prótons, ele chega na célula parental, melhor dizendo, e ele tem uma meia-vida de 2 minutos para se transformar no intermediário sulfenamida, para interagir com a bomba de prótons e inibir a bomba de prótons. Por essa razão, os inibidores da bomba de prótons, principalmente os de primeira geração, eles são gastroprotegidos. Eles vêm na cápsula gastroprotetora. Eles vêm no comprimido revestido para que eles não interajam antecipadamente com a acidez gástrica. Eles vão interagir com a acidez gástrica apenas quando chegarem, através da distribuição na corrente sanguínea, quando chegarem na célula parental. Meia-vida plasmática é muito baixa em pH ácido, mas em pH neutro, 7,4, pH plasmático, a meia-vida chega a aproximadamente 20 horas. Estamos falando especificamente do omeprazol. Mas vale para todos os inibidores da bomba de prótons que são de primeira geração. São muito instáveis em meio ácido. Eles se transformam muito rapidamente para que eles possam interagir com a bomba de prótons. Voltando aqui para o nosso caso clínico, 3 meses depois, a D voltou ao seu gastroenterologista para um segmento. Foi realizada uma nova endoscopia digestiva que confirmou que as úlceras gástricas foram curadas. O uso do inibidor da bomba de prótons, o pantoprazol que a paciente estava utilizando, mesmo usando o anti-inflamatório, levou à cura das úlceras gástricas.
O médico, então, depois dessa cura, resolve substituir o pantoprazol pela ranitidina, 150 mg, 2 vezes ao dia. A paciente foi aconselhada a interromper a aspirina em dose baixa, mas continuava usando o naproxeno. Os medicamentos atuais incluíam naproxeno, 250 mg pela manhã e 500 mg à noite, os medicamentos para controlar a hipertensão, hidroclorotiazida 25 mg e lisinopril 20 mg ao dia, o carbonato e os polivitamínicos. A pergunta é: quais as opções farmacológicas estão disponíveis para reduzir o risco de úlcera por AINE agora que a úlcera inicial de AD está curada e ela continua a usar naproxeno? Será que ela vai continuar usando naproxeno, mas será que substituir inibidor da bomba de prótons pela ranitidina, que é antagonista de receptores de histamina, é suficiente? Nós acabamos de ver que a célula parental possui vários estímulos. Inibidor da bomba de prótons inibe a célula como um todo. Mas antagonistas da histamina, como é a ranitidina, vai inibir apenas um dos estímulos, que é exatamente o estímulo da histamina. Então vamos entender um pouco mais sobre essa escolha. Recidiva de úlcera hemorrágica. A gente tem um trabalho aqui bem interessante que mostra o seguinte: todos os pacientes nesse estudo, eles receberam 80 mg de aspirina como fator que vai causar a úlcera, que vai causar o sangramento. Recebeu 80 mg de aspirina diariamente após 12 meses de tratamento com rabeprazol 20 mg ou com famotidina 40 mg diariamente. E foi observado qual foi o percentual de pacientes que desenvolveram a úlcera gástrica ou que tiveram a recidiva com a úlcera gástrica hemorrágica. Os resultados foram os seguintes: sangramento gastrointestinal recorrente ou uma úlcera, ou aparecimento da úlcera. 7,9% dos pacientes que estavam recebendo o IBP tiveram essa recidiva, enquanto que 12,4% que estavam recebendo o antagonista da histamina tiveram recidiva. Então, claramente, existia uma diferença. Claramente, os inibidores da bomba de prótons protegeram mais do que os antagonistas da histamina. Mas essa diferença ela não foi estatisticamente diferente. A incidência de sangramento recorrente induzida por AINE é comparável entre os grupos que usaram IBP ou antagonistas da histamina. Apesar de estarmos vendo uma diferença numérica de 12,4 para 7,9, essa diferença ela pode ter sido ao acaso. Ela pode ter sido por outros fatores de risco que não foram contabilizados. Do ponto de vista estatístico e numérico, esses dois grupos eles não apresentaram diferenças. Mas, apesar de não terem mostrado diferenças estatísticas, elas têm diferenças na forma como essa inibição acontece. Claro, nós vimos que os inibidores da bomba de prótons inibem a secreção mais do que os antagonistas da histamina. Mas não apenas isso. Nós podemos observar esse gráfico aqui que mostra a acidez em diversas horas do dia e também relacionadas à alimentação. O vermelho, a linha vermelha, é o controle, ou seja, são pessoas que têm acidez medida sem que haja intervenção medicamentosa. E nós podemos observar que durante o dia nós temos essa acidez influenciada pela alimentação. Depois do jejum, depois de bebidas com café, depois de alimentações grandes como almoço, nós temos picos de acidez. E nós podemos observar também que quando administramos ou um bloqueador, um antagonista H2 ou inibidor da bomba de prótons, a linha azul é o antagonista H2 e a linha verde, inibidor da bomba de prótons, nós temos uma redução dessa acidez. Mas nós podemos observar também
que essa redução da acidez é muito maior com o inibidor da bomba de prótons do que com antagonistas da histamina. Então, nós temos algumas observações a fazer. Primeiro, os antagonistas H2 inibem 60% a 70% da secreção ácida. A diminuição dessa acidez não é completa, é de 60% a 70%. Isso acontece porque a célula parental continua a ter outros estímulos além da histamina. Diferentemente da bomba de prótons, onde a célula parental é completamente inibida. Outra observação que a gente tem a fazer é que existem os horários da inibição ácida. Os antagonistas da histamina conseguem inibir a secreção ácida noturna de forma semelhante aos IBPs, mas sob estímulo alimentar tem um impacto menor. Ou seja, durante as horas da noite, onde nós não temos estímulo alimentar, antagonistas da histamina e inibidor da bomba de prótons conseguem controlar a acidez de forma semelhante. Então, para controlar, por exemplo, a acidez que causa o clocking, que é a acidez durante a noite, tanto o inibidor da bomba de prótons como o antagonista de histamina conseguem fazer isso de forma semelhante, com a mesma eficiência. Mas isso não acontece quando existe estímulo alimentar. Durante o dia, quando existe estímulo alimentar, os inibidores da bomba de prótons são muito mais eficientes do que os antagonistas da histamina, como nós podemos ver pelo gráfico. A linha azul sempre permanece alta quando existe um estímulo alimentar da acidez, mas a linha verde está sempre baixinha, consegue controlar muito mais a acidez quando existem alimentos envolvidos. Então, qual é a indicação dos antagonistas da histamina? Antagonista da histamina é utilizado para cicatrização efetiva da úlcera na maioria dos pacientes que têm ou úlcera gástrica ou duodenal não complicada. Pacientes que têm uma úlcera gástrica ou duodenal mais simples, os antagonistas da histamina podem ser indicados. Mas para a úlcera complicada, não. Então, a AD deveria retornar a usar um IBP, porque a úlcera da paciente é uma úlcera mais complicada. Então, se a paciente deveria ter a manutenção de um IBP, a pergunta é, qual IBP? O médico de AD decidiu manter ela com naproxeno. Ela tem uma osteoartrite, precisa usar o anti-inflamatório não esteroidal. E aí ele troca, substitui a ranitidina e escolhe o lansoprazol 30 mg ao dia. Ela começou com pantoprazol enquanto estava no hospital. Ela manteve o pantoprazol para casa por algum tempo. O médico substituiu por ranitidina, mas observou a piora da paciente e retornou com o inibidor da bomba de prótons, mas dessa vez com lansoprazol. Será que faz diferença pantoprazol que a paciente usou ou lansoprazol que agora foi prescrito? Essa resposta eu vou dar na continuação, na segunda parte dessa aula, desse episódio 2, Entendendo a Úlcera Péptica. Então, se você não quiser perder essa segunda parte, já aproveita e já se inscreve no canal. E claro, queria agradecer a vocês mais uma vez por ter assistido a aula até aqui. Se você tem interesse nessa apresentação, você pode apontar o seu QR Code e pode baixar essa apresentação na plataforma onde você vai ser direcionado. Não só essa apresentação, como todas as apresentações da série Aliviando. Queria agradecer mais uma vez a vocês por terem assistido a aula até aqui. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem deixar seus comentários, eu vou ter imenso prazer em responder as perguntas que vocês colocarem e aguardo vocês na segunda parte dessa aula. Até lá!